a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Bom estarmos aqui. Toda vez que alguém abrir a Bíblia, abrir a boca e falar o que está escrito nela, Deus vai falar. E essa palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. O Senhor quer falar o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Eu quero ler o tema de vocês, depois eu quero ler um texto em Gênesis. Efésios 2 e 19. Vamos fazer um coral, cadê? Põe na tela aqui, ó. Vamos fazer um coral bonito. Depois eu quero ler Gênesis capítulo de número 24. Vamos fazer um coral bonito. Enquanto você procura, eu quero externar meu carinho e minha gratidão ao pastor presidente, toda a mesa diretora, os pastores de congregação. Tive uma aula de motivação ministerial hoje à tarde, né? Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Que o Senhor lhe dê saúde e graça para continuar servindo o reino na terra. Louva a Deus também pela vida do Rafael. Deus seja louvado pela vida do Tiago. Tenho o privilégio de conhecer seu pai. Mateus está louvando ao Senhor. Adolescentes, vocês estão especiais. Está bonito, não está, pastor? Está bonito, que coisa especial. Deus abençoe os nossos adolescentes. Vamos fazer um coral lendo aqui, vamos lá? 1, 2, 3. Sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família. Que maravilha! Agora abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo de número 24. Do 1 ao 19. Gênesis 24, do 1 ao 9. Vou ler do 1 ao 9. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher dos filhos dos cananeus, no meio das quais habito. Mas, todavia, porém, contudo, entretanto, portanto, que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá, ou se não quiser, seguir-me a moça, a mulher, o adolescente de Ji-Paraná a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei a esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se, condição adversativa, se a moça, a mulher, o adolescente, porém, não quiser seguir-te, será livre desse meu juramento. Somente não faças lá tornar meu filho. Então Eliezer Damasceno, servo da casa, pôs a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. Muito obrigado. Acadeirai-vos. Tomai vossos assentos. Queridos, esse texto é muito especial, e eu queria a sua atenção, porque Deus tem algo especial ao seu coração. Peregrinos da esperança. A garganta está uma benção, eu tossi aqui, você dá um glória aí. Nós vamos falar sobre os peregrinos da esperança. Vamos lá repetir? Os peregrinos da esperança. Vamos lá? Não, vocês não estão aqui. Vamos lá, teens, bem bonito. Vamos lá? Nós pegamos muitas e belas lições do Velho Testamento para poder aprender lições.
Se o novo é figura, o velho é sombra. Se a gente pode extrair muitas lições do Velho Testamento, há o que chamamos de tipologia bíblica. E dentro de tipologia bíblica, nós vamos aproveitar para trabalhar figura, uma ideia muito interessante para poder compartilhar o tema proposto de vocês em 4 personagens principais: Isaac, Rebeca, Eliezer e o Abraão. Eu vou repetir: há 4 personagens principais: Isaac, Rebeca, o Eliezer e o Abraão. Se formos usar então a ideia da figura, o Isaac representa Cristo, e vocês vão me ajudar. A Rebeca representa a igreja, o Eliezer o Espírito Santo e Abraão a figura de Deus. Quem está comigo, me ajuda aqui. O Isaac representa... Vamos lá, eu vou falar mais uma vez, eu quero vocês prestando atenção. O Isaac representa Cristo, a Rebeca a igreja, o Eliezer o Espírito Santo e Abraão na figura de Deus. O Abraão na figura de... O Eliezer, a Rebeca, Isaac. Pronto, os adolescentes estão comigo, fechados nessa mensagem. Agora, o que é interessante? Se eu estou dizendo para vocês que o Eliezer, ele tem uma missão, ele vai buscar uma moça. Gênesis capítulo 24 diz que Abraão era abençoado em tudo, porém ele ainda não viu o moço namorando alguém. E ele, em Gênesis capítulo 12, recebe uma promessa. E ele é pai de multidões, pai de nação. E agora o filho não pode namorar com qualquer um, precisa de alguém que vai dar continuidade à herança, que vai viver coisas nobres e especiais. Mas agora ele chamou o moço da casa e disse a ele: olha, você vai me fazer um juramento. Você vai buscar uma moça para o meu filho casar. Ele sempre obedeceu o Senhor, mas agora ele começou a questionar. O juramento é meu, mas a responsabilidade de aceitar ou rejeitar não está comigo. Eu vou cumprir o meu papel, vou fazer o que o meu Senhor está pedindo. E se eu chegar lá, a moça não quiser me ouvir, não quiser me acompanhar, o que é que eu vou fazer com esse juramento? O Abraão chamou ele e falou assim: o Deus que me trouxe de lá vai te dar um bom encontro lá. Você vai. Quando Abraão disse que Deus daria a ele um bom encontro, ele jurou sobre esse importante negócio. A preocupação dele faz sentido. Imagina, não tinha Instagram do Isaac, não tinha o WhatsApp do Isaac, não tinha o TikTok do Isaac, não tinha foto do Isaac. O Isaac não tinha nada para a moça ver, a não ser o argumento do Eliezer. Deixa eu te falar uma coisa: quando Jesus foi ao céu, os discípulos estavam preocupados, o que é que nós vamos fazer sem ele? Aí Jesus diz: é necessário que eu vá para ele vir, e quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Alguém na escola diz: não, mas você não viu Jesus, mas você não conhece Jesus. O que o Espírito Santo vai fazer na sua mente e no seu coração é o suficiente para você se apaixonar por Jesus. Você vai se apaixonar por ele, porque o Espírito Santo faz coisas especiais através da palavra. E se eu chegar lá, a moça não quiser me acompanhar, o que é que eu vou fazer com o juramento? Se o pai quiser e você não quiser, você não vai viver o que os outros entenderam e você não percebeu. Ele tem um compromisso de convencer, e o Espírito Santo não falha nesse papel. Eu sou auxiliado pela terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo vai te convencer. O meu papel é só pregar, mas o que o Espírito Santo vai fazer é maior e muito especial. Imagina a cena, alguém olhando para você falando: o que você vai fazer na igreja? Que trabalho que você participa? O que é que você vê lá? Que Jesus é esse?
mas o Espírito Santo tem um papel primordial para poder alcançar o seu coração aqui essa noite. Entenda isso. Se você não for convencido pelo Espírito Santo, que vida você terá? Para onde você vai caminhar? O Espírito Santo tem um papel para poder convencer alguém aqui essa noite. É por isso que João capítulo 15, 16, Jesus disse: quando o Consolador, aquele que vai ser enviado, a saber, da parte do meu Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo testifica da pessoa de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, mas enquanto estivermos aqui, nós estamos dizendo: Espírito Santo, me convence, me convence, me convence, me convence. Quantos querem ser convencidos por Ele aqui? Deixa eu ver. Convencido pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo. E se ele não quiser? E se ela participar da escola dominical, dos cultos de doutrina, cantar no coral, participar, mas não conseguir entender? Algumas pessoas serão tocadas pelo céu aqui, e a sua história será diferente. Este final de semana, Deus vai mudar a rota, Deus vai mudar destino. Aquele que manquejava será curado. Aquele que não tinha a mente voltada e cativo o Evangelho será convencido pelo Espírito Santo. Diga assim: Senhor. Não, os adolescentes não estão fechados comigo. Escuta, diga assim: Senhor, eu quero ser convencido pelo seu Espírito. Eu vou continuar pregando, preste atenção, escuta isso aqui. Em Gênesis capítulo 24, quando ele chega, é a primeira coisa que ele fez. Imagina a cena. É claro que não fala se ele dobrou o joelho, eu quero conjecturar para vocês. Imagina a cena: Deus de Isaac, Deus de Abraão, me dá um bom encontro neste lugar. Será se ele pode ter um bom encontro aqui com você aqui essa noite? Será se ele pode ter um bom encontro com você aqui essa noite? Se você não é batizado com o Espírito Santo, ele quer te batizar. Se você precisa de uma cura, ele pode te curar aqui enquanto eu estou pregando. Você precisa de uma história escrita pelos dedos de Deus, através da revelação da palavra. Talvez a sua mãe não tenha condições de fazer muitas coisas sociais para você. Talvez você ore e diz: o que vai ser do meu futuro? Mas o Espírito Santo está gemendo com gemido inexprimível para poder orar a seu favor, dizendo: será se eu terei um bom encontro aqui? Será se tem o coração de um adolescente que está voltado à revelação da palavra para viver algo especial? Deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem. Tem pessoas que vêm para o ambiente da adoração, mas não entra no lugar do culto. Mas o adolescente de Ji Paraná está com o coração aberto. Pode entrar, Espírito Santo, toma conta do lugar. Deixa eu ver quem vem adorar. Levanta essa mão, levanta a mão para adorar. Adolescente é cheio de força, adolescente é cheio de vigor. A graça de Deus será derramada em nossos corações. Ele tem um bom encontro, ele tem um bom encontro hoje. Tem um bom encontro, tem um bom encontro, tem um bom encontro. Se tem bom encontro, haverá cura, haverá batismo com o Espírito Santo, haverá alegria, haverá presença, haverá algo especial. Fala assim comigo: Senhor, eu quero a sua proposta para viver o que é de mais especial. Eu vou voltar para você entender. O Abraão quer ver o filho casar, e quem vai buscar é o servo da casa. Não tinha foto do Isaac, mas o que o servo de Abraão, representando o Espírito Santo, falasse, tinha que ser o suficiente para a moça acompanhar ele ao encontro do noivo, para ter um relacionamento perfeito. O Espírito Santo vai fazer algo. Elemandio Récia.
A sua mãe tentou, seu pai tentou, o conselheiro também. Mas o Espírito Santo vai te pegar aqui essa noite. Daqui vai sair profetas, pastores, obreiros. Ji-Paraná é um celeiro de liderança. O Senhor Espírito Santo, aguarde pastores, porque Deus vai levantar os adolescentes na sua congregação. Quem é o responsável por isso? O Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo. Brada, Espírito Santo, e começa a tomar esse lugar. Encher o coração dos nossos adolescentes para o teu nome, para o teu nome, para o teu nome. Só o teu nome, só o teu nome ser glorificado. Deixa eu ver quem veio adorar. Deixa eu ver. Tem adolescente chorando com o coração, põe a mão no coração. Entrega mesmo, rasga a alma, que é noite de adorar o Senhor. O maior influencer está aqui. Espírito Santo. O maior influencer está aqui. Espírito Santo. Ele vai te convencer hoje aqui nessa casa. Escuta isso comigo. Quando ele vai orar, ele ora e dá uma condição, e eu fiquei preocupado, porque eu queria entender por que é que ele faz essa oração, dizendo que a moça que tivesse disposta a servir água para ele, para os camelos, era essa que ele faria a proposta. Depois eu fui entender porque no capítulo de número 22, o Abraão recebe uma incumbência de ir para o Moriá e levar o filho Isaque. O Isaque pergunta para o pai: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? O pai vira para ele e diz: Deus proverá. Deus tinha pedido para levantar o Isaque em sacrifício. Imagina a cena quando o pai amarra o filho. Imagina se é a gente sem nenhuma revelação, a gente correndo, a gente descendo o Monte Moriá. O Senhor não vai fazer nada comigo. O Isaque calado estava, o Isaque calado ficou. Quando Abraão foi sacrificar o menino, Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faças tal. Por que não faças tal? Agora eu sei que você sabe até onde você pode ir comigo. O Isaque ficou calado, obedeceu o pai. Então a moça, para poder casar com Isaque, deveria ter a mesma característica do noivo. Se o Isaque obedeceu, se o Isaque foi humilde, se o Isaque foi servo, a noiva também deveria que ser. Onde é que você vai com esse nariz empinado? Responde a mãe, responde o pai. Abaixa o seu cântaro para dar água para camelo, porque esse é o caminho de ser abençoado. Não responda a ninguém, faça o bem, não queira o mal, porque o Espírito Santo tem uma promessa para você. Quantos querem viver a promessa? Quantos querem viver a promessa? Quantos querem? Abaixa o cântaro e sirva a água. Olha para mim. Você pode dizer para qualquer um que não dá certo, menos para mim. A minha infância foi catando papelão, comendo restos de feira. A minha melhor comida era dia de segunda-feira, porque é o que sobrava da casa dos outros. Tinha dia que a gente tirava um pouco de sujeira, esquentava, colocava pimenta e era a melhor comida. A minha casa tinha que pendurar quando chovia, para fazer contrapeso com o telhado, para a telha não voar. A família mais pobre da igreja era minha. Eu chegava na sede, olhava aquilo e falava: será se um dia eu vou ter uma oportunidade aqui? Nem passava pela minha cabeça que um dia Deus me usaria para ser líder geral de todos os jovens do campo da Assembleia de Deus de São Bernardo. Está aqui sentado me ouvindo a liderança que Deus vai levantar. Não impende que ele mandará candarácia. Faz assim para receber, adolescente, as melhores faculdades. Eu não trouxe palavra de autoajuda, eu trouxe ajuda do alto. O Espírito Santo te convence
convence para você não se misturar, para você abraçar a causa divina. Receba a graça de Deus, receba a graça de Deus, receba a graça de Deus, receba a graça de Deus. A alegria de Deus vai inundar seu coração, você vai viver coisas especiais. Eu sinto que essa noite o Espírito Santo vai romper com a barreira da mentira, mas vai trazer a verdade, vai trazer a verdade, e essa geração vai viver coisas especiais. Feche os olhos assim e diga a Deus: eu creio. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio. Isso, pode chorar. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio. Olha, Espírito Santo, ela crê. Ele crê. Será se eles vão querer, Espírito Santo? O Senhor está trazendo uma proposta. O Eliezer está preocupado se a noiva vai receber ou vai rejeitar. Mas os adolescentes de Ji-Paraná não vai rejeitar, não. Eles estão dobrados, curvados. De que me que revacicandarácia, ela mandarácia, uramacandaravasúria. Há um espírito de revelação através da palavra que toma os nossos adolescentes para viver coisas nobres e especiais. Sejam cheios dessa presença. Quem levanta é Deus, quem dá graça é Deus, quem fortalece é Deus. E uma geração será levantada em Ji-Paraná, porque aonde tem Bíblia tem vida, aonde tem Bíblia tem graça, aonde tem Bíblia tem revelação. Cadê os adolescentes que querem ser cheios de Deus? Cheio de Deus. O Espírito vai te convencer aqui. O Espírito te convence aqui esta noite. Olha para mim. Eu fiz 3 anos a mesma série para passar de ano, porque eu ia para a escola para brigar, só para comer e para brigar. Eu tenho um sinal aqui, imagina o quanto que eu brigava na escola por causa disso. Eu achava que eu era diferente de todo mundo, ninguém me amava, então eu era revoltado. Só que eu vou te dizer uma coisa: não se sinta rejeitado. Não se sinta rejeitada. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu estou escrevendo a sua história. Faz assim, faz. Agora é hora da decisão. Nós vamos subir o nível de revelação aqui. Quando Eliezer chegou, ele precisava convencer a moça. A pergunta dele faz sentido. Imagina a cena, se ele vem para Ji-Paraná. E se eu for para Ji-Paraná para procurar uma moça para o meu filho, para o seu filho casar, e ele não quiser? Agora eu quero transferir isso para o sentido espiritual. O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Se alguém abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com ele e ele comigo. Essa vontade de não querer mais viver vai embora. Essa vontade que você tem de ficar paralisado vai embora. Deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Eu escuto barulho de glória, eu escuto alguém adorando. Eu sei que alguém está entendendo essa revelação. O que eu não consigo te convencer em oratória, em retórica, o Espírito Santo de Deus te convence. Você vai dizer não ao mundo. Aquilo que você planejou fora de Deus está sendo colocado por terra, porque o Senhor Espírito Santo convenceu alguém. O Senhor Espírito Santo convenceu alguém. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora a conversa não é mais para todos. Como assim, pastor? A conversa é para quem está disposto a baixar o cântaro e servir água. A proposta dele é para quem entendeu e está dizendo: eu quero essa vida para mim. Porque quando ele vai fazer a proposta, ele coloca uma condição: a moça que inclinar o cântaro, ou seja, que tiver as mesmas características do Isaac.
filha. Oh, moço. Por favor. Olha para mim. Se tirar uma foto de todos vocês daqui 5 anos, que história a gente vai contar de você? Abaixa o cântaro. Pede o que Deus está te fazendo, para você fazer. Seja humilde. Não empine o nariz. Quando eu fizer 18, faz isso não. Pai te ama. Vem, Espírito Santo. Porque se o Senhor não convencer, não adianta o que o pai fala, não adianta o que a mãe fala, não adianta nada que vai ser. Não. Espírito Santo, alcança o coração dela, alcança o coração dele. É hora de você mudar de mente, é hora de você mudar de atitude, é hora de você olhar para trás e falar: eu sinto nojo de algumas coisas que eu vivia, porque o Espírito Santo te convence hoje. É coisas nobres, é coisa especial, é coisa de Deus, é coisa do Pai. Deixa Ele mudar esse cenário, deixa Ele mudar, deixa Ele mudar. Ela olha e fala: eu vou dar água para o Senhor e vou dar água para todos os camelos. Como ela demora, a Bíblia não dá os pormenores, mas como ela demora, quem vai encontrar ela é o irmão dela, o Labão. O Damasceno olhou a moça com toda aquela disposição, com toda vontade no coração, falou: Deus me deu um bom encontro. Deus me deu um bom encontro. Tirou uma argola e colocou nas narinas da noiva. Pegou 2 pulseiras e colocou no braço dela. Imagina o pai falando: Labão, vai ver o que aconteceu com a sua irmã. Ela foi buscar um cântaro de água e não voltou até agora. Está demorando demais. Imagina o Labão indo procurar a irmã. Quando ele encontrou a irmã, ela tinha pulseira de compromisso e pingente agora. Quando ele olhou, ele falou assim: o que aconteceu? Você saiu de casa para buscar água? Isso é sinal de compromisso. Quem te deu isso? Isso aqui não é qualquer um que tem. Você sabe qual vai ser a sua resposta? Eu fui no congresso de adolescente em Ji, Paraná. Eu abaixei o cântaro. Eita, joga a mão para cima. Só quem quer abaixar o cântaro. Quando eu abaixei o cântaro e servi água para o camelo, ele me deu anel de compromisso, ele me deu pulseira. Só quem está sendo tocado por ele recebe essa graça, essa presença. Pastor, ainda não chamou para ser batizado com o Espírito Santo? Fala em línguas aonde você está. Hoje é noite de glória, hoje é noite de aliança, hoje é noite de compromisso, hoje é noite de graça. Deixa eu ver quem tem pingente, deixa eu ver quem tem compromisso, deixa eu ver. Você não amava Jesus, não era? Se amava mais os amigos, se amava mais a internet. Você vai bloquear, você vai deletar, porque você está aprendendo a amar Jesus. Está aprendendo a amar Jesus, amar Jesus. Quem ama ele adora. Deixa eu ouvir. Quem ele ama, ele adora. Deixa eu ouvir esse barulho dos adolescentes de Ji, Paraná. Ele bacana e assume candaraia. Adora ele. Se é batizado com o Espírito Santo, aproveita para falar em línguas, porque a graça de Deus está aqui neste lugar. Oh, Jesus. Ela quer sim, Espírito Santo. Ele quer sim. Foi tocado. Quando Labão viu o compromisso que a Rebeca tinha, ele vai encontrar o Eliezer.
vai encontrar o Labão, o irmão dela. Aí ele perguntou: tem lugar na sua casa para mim? O Labão, quando viu a transformação, a alegria da irmã, falou: tem lugar para o camelo, tem lugar para a sua comitiva, e tem lugar para o senhor. Para que ficar aí fora? Eu quero ver você bater no peito, abrir esse coração e dizer: pode entrar, pode entrar. O que me servia não me serve mais. Agora as coisas vão mudar, vão mudar, vão mudar, vão mudar. Como chama a menina? Quantos anos ela tem? Vai fazer 3. Olha para mim, adolescente. Quando ela fizer 10, o sapato que está no pé dela vai servir para ela? Quando ela fizer 15, a blusa que ela está usando vai servir nela? Você vai crescer tanto esse final de semana, que tem coisas que na segunda não vai caber mais em você. Não vai servir mais. Não vai servir mais. Alguém vai falar: sabe aquele esquema? Que esquema? Eu fui convencido pelo Damasceno, eu fui convencido pelo Espírito Santo. Ah, fulano dizia. Isso é semana passada. Esse final de semana eu fui convencido. Quem foi convencido por ele? A história é outra. Seja tocado enquanto adora. Seja tocado enquanto adora. Há uma aliança de Deus a respeito de você. Tu está debaixo de oração. Tem gente jejuando por você. Diga não ao mundo. O Espírito Santo te convence. Era comum servir, lavar os pés do visitante e servir comida. O servo de Abraão falou assim: não quero comer enquanto eu não falar da proposta. Eu saí de casa, o Deus de Abraão me deu um bom encontro. O sinal que eu pedi aconteceu. Abraão está idoso e ele quer fazer parte da festa de casamento. A mãe olhou a menina e disse: dá para ficar 10 dias para a gente despedir? Falou assim: eu vou me alimentar hoje, dormir hoje, mas amanhã já estou de partida. O Labão não podia decidir por ela. O pai não podia decidir por ela. A mãe não podia decidir por ela. Quem está aqui, diga glória. Os adolescentes, eu quero vocês comigo, diga glória. Ninguém poderia decidir por ela. Porque uma coisa é o que você faz por obrigação, porque os outros pedem. A outra é o que você faz porque entendeu. Então chama a Rebeca, chama. Você vai acompanhar esse servo de Abraão como peregrino em todo o deserto para casar com Isaac. Está na sua mão, Rebeca. Ela falou: imagina a cena, deixa eu conjecturar, mãe, o que ele falou do Isaac no congresso de Ji-Paraná. O meu coração foi tomado. Você vai querer ficar aqui? Não, eu vou me tornar peregrina no deserto por um tempo, mas quando eu atravessar o deserto, eu vou casar com Isaac, porque o que o servo do Abraão falou dele, eu estou apaixonado por ele. Deixa eu ver quem está apaixonado por Jesus. Deixa eu ver quem está apaixonado. Uma geração, a pai de Pracando que leminda, Oremácia Candaraia, Orebacandara Candaraia. Uma geração apaixonado por Jesus está levantando em Ji-Paraná, porque o Espírito Santo te convence. O Espírito Santo te convence. O Espírito Santo, por um minuto, levanta essa mão. Se você é de pentecostal, apaixonado por Jesus, aproveita para adorar. Deus vai mudar esse cenário, vai. Deus vai mudar esse cenário, Deus vai mudar esse cenário. O cenário passa a ser outro. A história passa a ser outra. Porque esse cenário será mudado. Deus tem coisas especiais para você. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para você.
Imagina a Rebeca. Deixa eu aproveitar os obreiros, meus amigos. Imagina a Rebeca. Tchau, estou indo embora. Como assim? Estou indo embora. Mas o que aconteceu? Estou noiva. Você nem paquerava ninguém. Essas coisas não servem mais para mim. Eu tenho compromisso. Compromisso? Mas você viu ele onde? Eu não vi. Que loucura! O evangelho é loucura para quem está perecendo, mas para você é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Estou indo embora, porque vou casar. Casar com quem? Vou casar com Isaac. Quando Damasceno falou dele, meu coração se apaixonou por ele. O Espírito Santo está falando de Jesus. O Espírito Santo está falando de Jesus. O Espírito Santo, você vai ser peregrino. Há uma esperança para você. Há uma esperança para você. Quer que eu falo mais? Quer que eu falo mais? O camelo que ela serviu água estava carregado de presente para ela e para a casa dela. Essa eu quero falar devagar. Essa eu quero falar devagar. Toda vez que Deus te pede alguma coisa, Ele nunca quer tirar o que é seu. Ele quer dar o que você não tem. Quando Ele pediu água para Rebeca, os camelos que ela ia servir água estava cheio de presente para ela. E ele que bebeu da água tinha uma proposta de casamento para ela. Nunca é demais fazer o que Deus está te pedindo para fazer. Quando a mulher pediu, Jesus pediu água para a mulher em João capítulo 4. Ela estava cansada porque todos os outros tiravam o que era dela. Ela teve 5. E aquele não era marido dela. O 6º. Mas o 7º. O 7º é perfeição. O 7º, ele é o 7º na vida dela. É por isso que ele diz: se você soubesse quem é quem fala com você, você pediria e eu te daria. Eu cantava um hino quando eu era criança que dizia assim: se você entendesse, se você compreendesse o amor de Jesus. Mas você não entende, você não compreende. Mas eu vim bradar em Ji-Paraná te dizendo: o Espírito Santo vai te convencer hoje. Vai te convencer, vai te convencer. Fique em pé, já estou encerrando aqui essa noite. Eu quero orar com vocês aqui hoje. Eu quero que a liderança espalhe no meio de vocês aqui hoje. Nós não geramos filhos para viver na escravidão do pecado. Nós não geramos filhos para descer ao inferno. Nós geramos filhos para viver coisas nobres, especial de Deus. O Espírito Santo vai te convencer aqui essa noite. Esse cenário vai mudar, essa história vai mudar. Porque hoje é a noite de você entender e falar assim: pode fazer a proposta, porque eu vou inclinar o meu cântaro, vou servir água para viver coisas nobres e coisas especiais de Deus. Aproveita para orar dizendo: Deus, eu quero uma nova história. Eu quero uma nova história, eu quero uma nova história. Eu quero uma nova história. Se quer, então ora. Se quer, então ora. Se quer, então ora. A graça de Deus está derramada aqui.